Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Vamos nos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como nós acabamos de ouvir, o Evangelho de hoje nos traz uma parábola contada por Jesus. Uma parábola fala de um pai que tem quantos filhos? 2 filhos. E o pai faz o mesmo pedido para ambos os filhos. Por favor, estou precisando. Vai trabalhar na minha vinha. Mas Jesus na parábola diz que cada filho tem um comportamento diferente. O primeiro filho, no mesmo instante, instintivamente diz: não vou, não quero. Mas depois ele vai avaliando, ele se arrepende, ele muda os seus pensamentos, os seus sentimentos e aparece para poder trabalhar na vinha. Agora o segundo responde até educadamente, diz: sim, Senhor, eu vou. Mas na hora do vamos ver, pega para capar, ele não apareceu para poder pegar no pesado. E diante do comportamento de cada um desses filhos, hoje também nosso Senhor tem algumas lições para nós. A começar por aquilo que fez o segundo filho, que falou uma coisa e fez outra. Ao nos narrar esse tipo de comportamento, hoje nosso Senhor deseja nos chacoalhar. Dá uma chacoalhada aí em quem está do seu lado. Fala assim: meu irmão, acorda. Jesus está te dando uma chacoalhada. Nosso Senhor está nos chamando a atenção para essa incoerência que tantas vezes se faz presente na nossa vida, que nos leva a dizer uma coisa e fazer outra. Como diz São Paulo: não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero. Isso das pequenas coisas às maiores. A gente vai lá no final de semana, olha para o tamanho do nosso bucho, se entristece: ixi, exagerei, estou gordo demais, estou precisando emagrecer. A partir de segunda-feira eu começo o meu regime. Aí a pessoa já se organiza, entra na internet, pega lá umas receitinhas de comida saudável, vai na loja de produto natural, compra ali tudo light, diet, fitness. Tem gente que ainda se matricula na academia, que compra esteira. Aí vai, passa uma semana, no máximo 15 dias. O cara tá comendo de novo, como se o mundo fosse acabar amanhã. A academia nem lembra mais que existe, a esteira virou cabide. Quantos cabides modernos aí nas nossas casas, é ou não é? Vou nem perguntar para quem transformou a esteira em cabide para poder não envergonhar vocês.
Ou às vezes você está ali, passa o final de semana inteiro na internet, procrastinando, não limpa a casa, não lava o carro, não vai lá dar uma limpada no terreno do sítio. Aí você fala, putz, não posso mais, estou perdendo muito tempo aqui. A partir da próxima semana, essa coisa não vai mais me dominar. Passa 3 dias, de repente a pessoa, quando se dá conta, está lá até 3 horas da manhã, fuxicando a vida dos outros, não é assim? Vendo aqueles videozinhos, como chama? Shorts do YouTube, né? Ou Reels do Instagram. Oxi, faz 3 dias que você falou que essas coisas não iriam mais te dominar, você não ia mais perder tempo com isso. Disse uma coisa e logo em seguida fez outra. E é muito interessante porque geralmente os vícios, os pecados não nos alcançam apenas em alguma área da nossa vida. É como uma doença que vai contagiando todas as áreas. E se toma conta da nossa dimensão física, se toma conta da nossa dimensão psicológica, também toma conta da nossa dimensão espiritual. Quantos aí que começam novena e não passam do 3º ou do 4º dia? E os que começaram a quarentena de São Miguel? Aí depois, na 2ª semana, já não estava rezando mais. Propósito, sacrifício, penitência, ixi, nem lembro o que eu prometi para Deus. E às vezes, esse mal, ele se revela ainda de uma forma mais grave. Irmãos, talvez até nasceram na igreja ou não, que vem para a missa aqui no sítio ou em outro lugar, que quando canta louvor ergue os braços, inclina a cabeça, faz cara de piedade. Você jura que aquela pessoa está prestes a ser canonizada? Ela conhece a palavra, ela sabe a Bíblia, os versículos de cor, ela dá o dízimo e às vezes até trabalha em alguma pastoral, em algum movimento. Mas aí quando sai da igreja, quando passa do portão para fora, já não se lembra mais de nada do que ouviu ou do que disse aqui, e vive uma vida completamente alheia à palavra de Deus, à sua vontade, aos seus mandamentos. Dizem uma coisa e fazem outra, e acham que está tudo bem. Eu acendo aqui uma vela para Deus, e quando sai lá fora, acendo outra para o diabo. Aqui, me apresento de uma forma virtuosa, sou simpático, cumprimento todo mundo. Aí quando sai para fora, meu Deus do céu, cumprimenta ninguém, finge que não conhece, sai atropelando as pessoas, é um ogro, um xereque, uma fiona, dá patada em todo mundo, vive uma vida de corrupção, de prostituição, de infidelidade, e acha que está tudo bem. Então eu não estou matando ninguém, eu rezo, eu faço bem, como se uma coisa amenizasse a outra. Esses são os cristãos fake. Tem fake news, mas tem também cristão fake. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E irmãos que acham que tudo bem, desde que aparentemente eu me apresente fiel, como se a gente conseguisse enganar a Deus com as aparências. Não é isso que diz a palavra. A palavra nos fala que Deus não julga segundo as aparências, mas Ele vê o nosso coração. Meus irmãos, Deus não espera de nós simplesmente a nossa presença física aqui. Ele não quer apenas a sua oferta, o seu dinheiro, o seu trabalho. Ele quer o seu coração. O Senhor deseja a sua obediência. Em última instância, aquilo que define o homem não é o que ele pensa, não é o que ele crê, não é o que ele diz, mas aquilo que ele faz. Em última instância, o que define o homem não é o que ele pensa, não é o que ele crê, não é o que ele fala, mas são as suas ações. Ali em 1 Samuel 15, a palavra nos fala sobre o triste fim do rei Saul. Saul, que foi escolhido por Deus, que foi ungido por ele para ser rei de Israel. E a única coisa que Deus pedia para Saul é que, como um filho, ele fosse obediente à sua vontade. E talvez num primeiro momento Saul disse sim a
tudo aquilo que Deus lhe pedia. Mas depois de um tempo, o orgulho, a soberba tomaram conta dele. Ele começou a dar um jeitinho para fazer as coisas do seu jeito, e não segundo o jeito de Deus. Em um determinado momento, Israel parte em batalha contra os amalequitas ou amalecitas, e Deus dá uma ordem clara para Saul. Diz assim: olha, vocês vão vencer a batalha, e eu não quero que sobre nada, não fique pedra sobre pedra, inclusive os bens e os animais deles, que seja tudo passado a fio de espada. E aí eles vão para a batalha, eles vencem a guerra, e de fato estava tudo caminhando segundo a vontade de Deus. Mas aí, quando Saul viu os boizão que tinha lá no rebanho dos amalequitas, falou: nossa senhora, que dó, os boi tão bonitos desse, daria um churrasco tão gostoso, né? E quem sabe eu posso até oferecer alguns deles em sacrifício ao Senhor. Eu acho que ele não vai ligar. Ele tinha escutado uma ordem da parte de Deus, mas ele quis dar um jeitinho, ele quis fazer as coisas do jeito dele. Isso desagradou profundamente o coração de Deus, que pede que Samuel possa ir ao encontro de Saul para corrigi-lo, para exortá-lo. E olhem só as palavras de Samuel para Saul: Saul, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? O que Deus prefere? A minha obediência ou a minha presença física nesse lugar? A minha obediência ou o meu trabalho? A minha obediência ou o meu dinheiro? E o próprio Samuel responde a Saul: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Se você não tem uma vida de obediência, o resto de nada serve. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. Meus irmãos, a desobediência é tão grave como a idolatria. Porque se de fato eu creio que Deus é o Senhor da minha vida, eu também compreendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu irei obedecê-lo. Mas se eu não obedeço, se eu me revolto contra Deus, isso é sinal de que eu estou no lugar dele. Que eu, como Adão e Eva, sou tentado a comer daquele fruto da desobediência que me faz conhecedor do bem e do mal. Qual é esse fruto? É o fruto que nos leva a nos colocar no lugar de Deus e dizer: isso é certo e isso é errado. Quando nós tampamos os ouvidos para não ouvir aquilo que Ele nos diz, e nós nos tornamos esses senhores que dizem o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Deus fala uma coisa: não, mas para mim isso não tem problema. Isso é muito sutil. E como isso é presente nos nossos dias, sim ou não? Já não tenho mais uma verdade, depende do seu ponto de vista. Para mim é ruim, para você é certo, e tudo bem. Não, não é tudo bem. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se aquilo que eu creio não condiz com aquilo que Jesus me diz, isso não é verdade, por mais que eu queira acreditar. É Ele que me diz o que é a verdade. E Samuel continua: Saul, o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. E aí, a consciência de Saul pesa, e ele diz: eu pequei, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Saul se preocupou mais com o que os outros iriam pensar do que Deus pensaria dele. Quantas vezes a gente está mais preocupado com a opinião dos outros do que com aquilo que Deus pensa de nós? Quantos erros, quantos pecados nós cometemos para que a gente pudesse ser aceito pelos outros, com medo de sofrer bullying, perseguição, o que os outros diriam. E assim a gente vai desobedecendo a Deus, fazendo a nossa vontade ou a vontade dos outros.
E Saul continua: mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel responde: Saul, eu não voltarei com você. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Já pensou um dia, na hora do seu juízo, você escutar isso? Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também te rejeitou. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, fica ligado, sai dessa, acorda, espere o sacrifício que Deus espera de você. É o sacrifício da sua vontade, para que você faça não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus deseja. Meus irmãos, só assim nós iremos edificar a nossa vida e a nossa família, a nossa casa sobre a rocha. Existe aquele outro trecho de Mateus 7, onde Jesus nos lembra isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vem para a missa, que fala bonito, que prega bonito, que canta bonito, que toca bonito, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não foi em seu nome que profetizamos, que servimos, que cuidamos dos pobres, que cantamos? Não foi em seu nome que expulsamos os demônios, que realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, não apenas ouve, mas as coloca em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Do outro lado, quando a gente olha para o comportamento do primeiro filho, se a primeira mensagem era para nós uma mensagem de exortação, um chacoalhamento da parte de Deus, a segunda mensagem é uma mensagem que enche os nossos corações de esperança. Não é porque agora está errado que precisa continuar errado. Não é porque agora eu estou na desobediência que eu preciso continuar na desobediência. Não é porque até agora eu tenho dito não para a vontade do Pai que eu preciso continuar no não. O meu não pode se transformar em sim. A minha desobediência pode se transformar em obediência. A minha negação pode se transformar em aceitação. A minha idolatria do meu ego, de mim mesmo, da minha vontade, pode se transformar em adoração, onde eu sacrifico o meu ego por amor a Deus, por amor à vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com esse primeiro filho, que nos lembra todos aqueles pecadores públicos da época de Jesus, que tinham uma vida na bagaceira durante tanto tempo, mas ao ouvir as palavras de João Batista, que dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, ao ver o comportamento de Jesus, a fala de Jesus, eles deixaram que tudo aquilo caísse no seu coração. Eles perceberam o quanto eles estavam mergulhados no erro, que de fato o salário do pecado é a morte, para onde a sua desobediência estava lhes levando. E eles vão experimentando um profundo processo de conversão, de mudança de vida, de transformação, e passam a obedecer a Deus. Como aqui não se lembrar de uma Maria Madalena, que vivia uma vida devassa, não porque precisava, mas apenas para o seu próprio deleite. Se transformou
discípula de Jesus. Santa Maria Madalena, apóstola entre os apóstolos. E um Zaqueu, um Levi, que eram cobradores de impostos, que quando se encontram com Jesus, mudam de vida, passam a dizer: sim, eu quero trabalhar na sua vinha. Se transformam em um homem, Zaqueu, com o coração alargado, extremamente generoso. Levi se transforma em Mateus, evangelista, apóstolo, príncipe da igreja. Meus irmãos, tudo isso deve encher o nosso coração de esperança. Talvez você está aqui rezando por alguém cabeça dura, que até agora não se converteu. Hoje a palavra te diz: não desista desse irmão, não desista dessa irmã. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele ainda tem jeito. Talvez você caiu aqui de paraquedas. Você nem sabe direito o que é a aliança, o que é esse Padre João. Você vive uma vida de desobediência, mas hoje o Senhor está falando ao seu coração. Não importa o buraco onde você se encontre, não importa aquilo que você fez, não importa a gravidade do seu pecado, com Deus sempre há esperança, sempre tem jeito. Esses dias atrás a gente celebrava na comunidade a morte, o dia da morte do Nivaldo, que foi um dos primeiros missionários da Aliança. Um jovem que vem de uma família muito pobre. Ele era o caçula entre 9 irmãos. Eles moravam no cômodo ali em São Paulo, minúsculo. E desde sempre sofreram com a violência e com o alcoolismo do seu pai. Quando o Nivaldo tinha 9 anos, os pais se separam, a mãe não aguenta mais viver debaixo dessa situação. O pai vai embora, a mãe está ali com 9 filhos para criar. De repente ela também precisa ir embora para poder trabalhar e mandar dinheiro para casa. E aqueles meninos precisaram aprender a se virar sozinhos. Com 10 anos ele é matriculado na escola, fica pouco tempo, ele não chega a ser nem alfabetizado. Com 12 anos o Nivaldo já se envolve com o uso de drogas. Com 15 ele já está envolvido com a criminalidade. Nivaldo quase já foi morto. Teve overdose, uma sexualidade desregrada. Tantas vezes ele era alcançado pela depressão, carregava grandes angústias no coração, de tal maneira que quem olhava para ele, o seu passado, dizia: ele não tem mais jeito. Para o Nivaldo só tem 2 possibilidades: ou cadeia ou caixão. Um homem que sofreu muito por causa dos seus erros, dos seus pecados e pela consequência do erro dos outros, mas que um dia abriu seu coração para a graça de Deus, que também percebeu que o salário do pecado e da sua desobediência era a morte, e que não quis continuar mais assim. Um dia o Nivaldo é convidado para um grupo de oração. No primeiro momento ele nega e diz: não vou. Em seguida ele tenta se matar, ele não consegue, ele sente que aquilo é uma intervenção de Deus, que tinha um propósito para a sua vida. Depois que ele sobrevive a essa tentativa de suicídio, ele vai para o grupo de oração. E a partir desse primeiro sim, a vida do Nivaldo nunca mais foi a mesma. Isso não foi de uma hora para outra. O primeiro ano da conversão do Nivaldo foi cheio de altos e baixos. Ele teve recaídas, teve momentos de muito sofrimento. Mas ele não desistiu. E aos poucos ele foi se aprofundando na experiência com Deus. Ele foi se convertendo, foi experimentando o seu amor. E não quis largar isso mais por nada. Ele conhece o Padre Henrique, eles vão aprofundando numa relação de amizade, de acompanhamento espiritual. E o Nivaldo começou a sentir o desejo de consagrar a sua vida a Deus. Mas que lugar, que congregação com uma história dessa aceitaria o Nivaldo para que ele fosse um missionário, um consagrado? Lugar nenhum. E foi também pensando no Nivaldo que o Padre Henrique sentiu o desejo de começar a Aliança de Misericórdia. Se hoje nós estamos aqui sendo alcançados pela graça de Deus dentro dessa comunidade, é porque um dia o Nivaldo disse sim para aquilo que era a vontade de Deus. Pensando nele, o Padre começa a aliança. E é muito bonito ver o Nivaldo, os seus passos, as suas ações, as suas escolhas. O Nivaldo que foi órfão de pai, ele se transformou em pai de muitos filhos. Foi um dos primeiros coordenadores da nossa casa de acolhida no Botuquara. Quando a aliança nem sabia como organizar o trabalho da acolhida, o órfão se colocou como pai de uma nação.
Os filhos o chamavam assim, Pai Nivaldo. E a gente sabe que a morte do Nivaldo se deu num acidente de carro, quando depois de ter pregado um dia inteiro na FEBENSE para aqueles jovens encarcerados, a respeito do bom ladrão, dizendo que se eles se arrependessem, naquele dia mesmo eles poderiam fazer a experiência do céu na terra, a experiência do paraíso. Nivaldo volta para casa, descobre que um dos filhos tinha tido uma recaída e foi lá para a Sé, para usar drogas. Estavam muito cansados, eles procuram o Padre Henrique, pedem para poder ir buscar esse menino. O padre no primeiro momento diz, não, deixa para amanhã, descansem um pouco, vocês estão precisando. E aí o Nivaldo olha para o padre e diz assim, mas padre, não foi você que nos ensinou que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha? Quebrou a perna do padre, né? Aí o padre falou, poxa vida, agora não tem nem o que dizer, vai. Eles foram, não acharam esse menino. Na volta o motorista, muito cansado, dormiu na direção e já perto do Botuquara, ele bate o carro e o Nivaldo falece naquele mesmo momento. Mas pensem comigo, um órfão que de repente, por um sim, se transforma em resposta na vida de muitos irmãos. Nivaldo que tinha uma vida extremamente desregrada na sua sexualidade, mas que não usa disso como muleta para justificar os seus erros no tempo presente. Alguns irmãos dizem que às vezes na madrugada, quando ele era muito tentado, ele não escondia isso. Ele acordava os irmãos e dizia, por favor, reza para mim, para que eu não possa cair em tentação. Alguém que lutou e resistiu até o sangue na sua luta contra o pecado. Um homem que mesmo ali, às vezes ainda experimentando alguns efeitos daquela tristeza, daquela angústia que batiam fortemente no seu coração, mesmo assim o Nivaldo não se fechava. Ele era um dos primeiros que se oferecia para acolher aqueles que chegavam na casa, um grande sorriso, que mexia com todo mundo, brincava com todo mundo, dizia que amava todo mundo. Um irmão que ofertou a Deus os seus 5 pães e 2 peixinhos, e que hoje enche o nosso coração de esperança. Mas não é só a vida do Nivaldo. Quantos outros Nivaldos por aqui que viveram durante tanto tempo uma vida no erro, na bagaceira, que entenderam que não precisavam continuar vivendo dessa maneira e que hoje experimentam os frutos maravilhosos de uma vida de obediência a Deus. E para poder encerrar esse momento de partilha, eu queria chamar aqui na frente o Iata e o Rafael. Cadê o Iata e o Rafael? O Rafael é um filho aqui da casa, que está terminando hoje o seu caminho. Hoje é a sua missa de envio, nós também queremos rezar por ele. E o Iata é um irmão que faz parte da Célula Betânia, que também ajuda a gente aqui no consultório odontológico. Irmãos que tiveram histórias diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas, né? E eu queria que vocês brevemente pudessem compartilhar conosco um pouquinho do testemunho de vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Rafael, fui acolhido aqui para a Aliança da Misericórdia dia 15 de setembro de 2022. E o que Deus tem feito na minha vida aqui na comunidade é algo, por muitas vezes, inexplicável pelo pensamento humano. Quando eu ainda estava na triagem, eu não acreditava, não cria em Nossa Senhora, Maria, não acreditava, e desde a triagem ela começou a se encontrar comigo. Eu comecei a me encontrar e comecei com o tempo a se abrir para conhecê-la. E um certo dia, num sábado, que eu estava bem atribulado ainda lá na triagem, o irmão veio partilhar sobre Maria, e a palavra era quando o anjo veio anunciar a Maria. E daí nós tínhamos, durante a semana, partilhado sobre ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus não é de uma hora para outra. Temos intimidade com Deus, isso leva um tempo, é um degrau de cada vez. Cada dia nós vamos tendo mais um pouco de intimidade com Deus. E nessa daí eu perguntei para o irmão, quantos anos Maria tinha quando o anjo apareceu a ela? Ele falou, irmão, entre 14 aos 16 anos. E aí eu pensei, essa mulher tinha uma intimidade tão grande com Deus, ao ponto
de gerar o Salvador da humanidade. Então, naquele momento, eu coloquei em mim um alvo, uma meta, que como seria a minha vida daquele dia até 16 anos, buscando essa intimidade com Deus. Como seria daqui a 16 anos, como estava a minha intimidade com Deus, se eu buscasse a cada dia um pouco essa intimidade com Deus. E eu coloquei essa meta. Bom, essa meta fez agora 1 ano, né? Ainda falta aí mais 15 anos para saber o que Deus vai fazer nessa intimidade. Tem muitas coisas ainda. Mas durante esse ano eu tenho que falar para os irmãos que muitas coisas aconteceram na minha vida e foi para melhora. E foi para muitas coisas boas que têm acontecido na minha vida. O padre falava aqui agora há pouco de Nivaldo. E uma das coisas que aconteceu na minha vida dentro da comunidade, esses tempos atrás, foi de eu ir participar do Samuel. E no encontro do Samuel, quando foi logo dia 16, eu fiz 1 ano de comunidade dia 15. Quando nós chegamos na comunidade, nosso 1 ano eu tenho que ficar aqui, será se eu vou dar de conta, será se eu vou conseguir? E 1 ano depois eu estava participando de um Samuel. E quando a missionária da Núbia estava pregando sobre o carisma da comunidade, e logo ali, quando eu cheguei e sentei lá na frente, me bateu um espírito de inferioridade. Você não é para estar nesse lugar. Olha só a tua história, olha só quem você era, o que você está fazendo aqui. E ali eu comecei a desanimar. O que eu estou fazendo aqui mesmo? E começou a me dar vontade de desistir, de desanimar e de ir embora, porque aquele lugar ali não era para mim. E aí eu baixei a cabeça e fiquei desanimando. E aí quando eu olhei para frente, estava a foto de Nivaldo, né? E daí eu olhei para Nivaldo e comecei a pedir a sua intercessão. E naquele momento ali que eu comecei a pedir a intercessão de Nivaldo pela minha vida, o Espírito de Deus começou a ministrar na minha vida também. A vida que Nivaldo levou e a vida que Deus fez na vida dele. Então ele ministrava o mesmo Espírito que foi sobre a vida dele, é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida hoje. Então eu não aceito aquele espírito de inferioridade. Sai daqui, espírito de inferioridade da minha vida, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E naquele momento ali, Nivaldo, ele foi quem me deu força para naquele momento eu continuar e permanecer ali. E no momento que a Danúbia, ela começou a pregar, a falar sobre o carisma da comunidade, ela definiu o que era o carisma da comunidade Aliança. Ela falou assim, olha, para definir em poucas palavras, o carisma da Aliança é o clamor de um povo que clamava pela misericórdia de Deus. E aí ela me chamou lá em cima e falou da minha acolhida, falou do meu caminho. Então ela, ali naquele momento ela falou, Rafael era um miserável que clamou pela misericórdia de Deus e foi alcançada. E hoje ele transborda a misericórdia de Deus para outros miseráveis alcançar essa misericórdia. Então durante esse ano, o que eu vivi nessa intimidade com Deus foi isso. Buscar a misericórdia de Deus, hoje ser cheio para ser transbordado dessa misericórdia, para transmitir para outros miseráveis. Eu ainda tenho 15 anos para alcançar meu alvo, mas que Deus, com a graça dele, permita que cada dia eu possa buscar essa graça de Deus, para daqui a 15 anos, eu e toda a comunidade saber qual que foi as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Obrigado a todos. Bom dia, eu me chamo Yata, sou casado com Camille, nós somos voluntários da Aliança, temos já um caminho há pouco mais de 1 ano na Aliança, somos servos nas missas das quartas, temos os filhos Tomás e Arthur, eles também são servos nas missas das quartas, estão fazendo o catecismo para a primeira comunhão. Mas não foi. A nossa vida não foi sempre assim. A minha adolescência, embora meus pais sejam católicos, assim como o padre João falava no Evangelho, na parábola, os meus pais eram católicos e me chamavam para a igreja, para ficar pertinho de Deus. Mas não, a minha adolescência foi muito, muito desregrada. Foi muitas bebedeiras, muitos excessos, muitas festas, muitos riscos, muitos pecados. Tinha tudo, só não tinha Deus. E aquilo foi levando para a fase adulta, aí veio o casamento, veio a família e
levando aquelas mesmas prioridades. Muitas festas, muitos excessos e muito vazio. E aquilo veio trazendo consequências muito ruins. Os nossos filhos eram bem difíceis de lidar, eram bem impulsivos, era bem complicado, não era fácil lidar com eles. E no nosso matrimônio também não era diferente, era muito complicado. Tínhamos momentos bons, sim, é fato, mas tudo muito superficial, tudo muito frágil, eram brigas constantes, e nessas brigas já se falava em separação, e eram outras prioridades, outros desejos, outras vontades, enfim. Era muito vazio mesmo. Até que uma dessas incansáveis tentativas de minha esposa, viemos um domingo aqui na Aliança. E cheguei aqui, clima bom, a missa diferente, boa, e aí víamos esporadicamente, quando dava. E uma dessas vindas, foi anunciado um projeto da odontologia como voluntário. E a minha esposa já desenvolveu um projeto em Milagres, mais ou menos nessa linha, e aquilo eu queria fazer um projeto também, queria participar, ajudar. E aí fui atrás. Chegando aqui, fui muito bem acolhido pelos nossos coordenadores, a Gisele e o seu esposo Paulo. E começamos. Vinha na intenção de ajudar o próximo. Nossa, bom, legal, vamos ajudar. Mas, meus irmãos, quando eu cheguei aqui, que dei o meu primeiro abraço, primeiro aperto de mão dos nossos irmãos acolhidos, conheci pessoalmente, foi desenvolvendo as conversas com o Padre João. Tive o meu primeiro café com os missionários, que são nossos anjos terrestres, nossos anjos de carne. Aí, meus irmãos, aí tudo transformou. As missas que eram esporádicas, não, tem que ser agora realmente todo domingo, não podia faltar. E só as missas de domingo não bastava mais, veio as missas das quartas, e das missas das quartas veio confissão, comunhão, convite de célula, direção espiritual, orientação espiritual e oração em línguas. Aí, meus irmãos, aí a transformação foi geral. E aí começou a vir os elogios. Nossa, como esses teus filhos estão mudados, como eles estão comportando, foi o que fizeram com esses meninos. E aquilo também trazendo para o casamento. Ali eram mais conversas agora, as brigas eram bem menos, era mais amor, as vontades e desejos agora nossos eram outros, e tudo muito espontâneo, tudo muito bonito, e aquilo foi nos trazendo muita paz, muito amor, era outra vida, literalmente outra vida. Até que a confirmação veio um dia que estávamos indo para a célula. A célula é um encontro de famílias, onde a gente estuda um pouco a palavra, a gente ora, partilha experiências, lanchamos, damos boas risadas. É divino, a célula é divina. E paramos num lanchonete antes para fazermos um lanche. E os meninos perguntaram para mim: pai, Deus já fez algum milagre na sua vida? Eles estão assistindo The Chosen, que é muito bom, indicação de Padre João, muito bom mesmo. E aí nessas assistidas eles perguntaram para mim nesse dia. E eu disse: já. A gente está com condições financeiras, com saúde para estarmos aqui. É um milagre. Aí na mesma hora ele falou: não, pai, não. Aquele milagre de um paralítico andar, do cego ver. Se fosse hoje, eles tinham dito de um nódulo desaparecer. Mas já tem um tempinho. E aí eu disse, fiquei sem resposta. Na mesma hora, o outro, que estava no banco de trás, se levantou e disse: já, lógico que já. Hoje é sexta-feira, era para papai estar indo beber com um monte de amigos. E aí está indo para a célula. Orar. Ficar pertinho de Deus. E aquilo, rapaz, ali eu fiquei sem chão. Aí foi só choro. Só choro, e foi a confirmação do milagre de Deus nas nossas vidas. Então, Deus, Ele quer os imperfeitos. Ele quer os pecadores. E Ele não julga. Deus acolhe. Deus ama. Amém.
chamar aqui, vem Camila. Aqui, o que mais? Chega. Esse é um milagre não apenas individual, um milagre comunitário, familiar. Vamos dar uma salva de palmas para essa família bonita também. Como é forte, né? Olhar para a vida do Rafael, a vida do Iata. Experiências tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas. Olhar para vocês realmente nos faz acreditar que para Deus nada é impossível. Que Deus pode fazer novas todas as coisas. E eu sei que além do Rafael, além do Iata, existem outros filhos aqui, como o filho da parábola, durante tanto tempo da vida disse não, 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 não. Mas em algum momento foi alcançado pela misericórdia de Deus, através de um diálogo, através de uma missa, através de uma quarta-feira, e que hoje estão aqui, trabalhando na vinha do Senhor. Queria pedir que esses irmãos pudessem ficar de pé. Você que de alguma forma experimentou um processo de conversão aqui na comunidade, que hoje tem uma vida nova, depois de ter se encontrado com Ele. Olha que maravilha, meus irmãos. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Eu ia pedir para vocês irem na frente, mas eu vou pedir, se olhem aí uns aos outros. Olha que beleza. Onde é que essa pessoa que está do seu lado poderia estar se não fosse a misericórdia de Deus? Onde estaria eu se não fosse o seu amor? Mas Deus nos reuniu aqui hoje, porque Ele é bom. E eu queria terminar dizendo isso, meus irmãos. Quando nós obedecemos, não é Deus em primeiro lugar quem se beneficia. Somos nós. Quem hoje é um homem novo, quem hoje experimenta uma experiência de uma família nova, é em primeiro lugar quem é beneficiado pela obediência àquilo que é a vontade de Deus. A vontade dele sempre, ainda que difícil em alguns momentos, mas ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então hoje juntos, queria convidar que a gente pudesse estender as nossas mãos sobre o Rafael, que está sendo enviado para a vinha do Senhor, que continua o seu caminho, também o seu caminho vocacional. Vamos clamar para que o Senhor possa fortalecê-lo, para que o Senhor possa afirmar o seu sim, para que o seu sim não volte a ser não aquilo que é a vontade de Deus, mas que em cada dia da sua vida o Rafael possa dizer: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Você que um dia experimentou a misericórdia, estenda suas mãos e agora seja um canal, um instrumento da misericórdia na vida do Rafael. Nós pedimos, Senhor, que ele seja envolvido e mergulhado no seu amor misericordioso, que o Senhor possa fortalecer os seus joelhos, as suas mãos, a sua vida de oração, a sua intimidade contigo, que cresça a cada dia mais, Senhor, que ele se torne um homem conduzido pelo teu Espírito, um homem de oração, um homem cheio da sua graça e do seu poder. Protege-o de todo mal, de toda queda, de toda cilada do inimigo, de toda pedra de tropeço, Senhor. Nós clamamos que ele possa crescer em sabedoria, estatura e graça, na sua presença e na presença dos homens. Vem, Espírito Santo, capacitando o Rafael para este novo tempo da sua vida. Nós pedimos que ele seja luz entre as nações, luz entre os povos, Senhor, luz na vida daqueles que hoje se perdem no mundo dos vícios, das drogas. Senhor, que ele seja sinal de esperança para muitos irmãos, sinal de que há jeito, que contigo sempre há vida nova. Vem, Espírito, e leva até a perfeição esta obra começada, que se realize nele plenamente os seus planos de amor.
pedir que me lance e me entregue nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas incontáveis, em voltas, em voltas, em voltas do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Pedir agora que o Rafael possa se voltar aqui para o altar. Nós vamos viver esse momento do rito do envio. Se apresente os filhos que pedem para serem enviados ao mundo como testemunhas da misericórdia do Senhor, e que a partir de hoje procurarão assumir a própria responsabilidade social de da construção da nova civilização do amor, do compromisso do trabalho e da vivência da família renovada em Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela intercessão de Maria, que envie este teu Filho, mandando o teu Espírito Santo, para que se realize nele a tua palavra. Seja ele testemunha fiel da tua infinita misericórdia. E a ti, ó Mãe, Imaculada do Espírito Santo, oferecemos este teu Filho como uma flor, para que você o cultive neste jardim da igreja. Por Cristo nosso Senhor. Agora nós vamos fazer a imposição do escapulário sobre o Rafael, pedindo que a Virgem Maria esteja sempre o guardando, o protegendo de todo mal, que o Sagrado de Coração de Jesus possa conduzir sempre os seus passos. Recebe este escapulário e confia no amor de tão grande Mãe. Comporta-te de tal maneira que, com a ajuda da Santíssima Virgem, te revistas cada vez mais de Cristo e na sua vida se manifeste e que a sua vida se manifeste na tua, para a glória da Santíssima Trindade e para o bem da Igreja e dos homens. Amém. Pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, possa este filho despojar-se do homem velho e de toda malícia e revestir-se do homem novo. Cubra-o, ó Mãe Santíssima, com seu manto imaculado, defendei-o de todo perigo em vida e levai-o, após esta peregrinação terrena, à pátria celeste, no reino preparado para os anjos e todos os seus santos. Por Cristo nosso Senhor, seja enviado para este tempo novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma salva de palmas para o Rafael.